Qual o grande problema em retratar casais e personagens homossexuais em novelas, em programas de TV, nos desenhos, nos filmes ou nos livros infantis? Desde pequeno, quando eu via nas imagens dos livros infantis e nos desenhos casais se beijando, sempre era um beijo entre o príncipe e a princesa. Sempre que eu vi nas novelas casais se beijando e muitas vezes insinuando algo mais sexual, esses casais sempre foram heterossexuais. Homem e mulher, papai e mamãe. Desde pequeno, na minha família, eu só tive como exemplo casais heterossexuais. Se o meio em que eu vivi definisse a minha sexualidade, hoje, com certeza, eu seria 100% heterossexual. Porque essas foram as únicas referências que eu tive quando eu era criança e pré-adolescente. Logo, nós vemos que o meio não define a sexualidade de uma criança. Algumas pessoas têm medo que retratar personagens homossexuais, bissexuais na TV, nos livros, possa influenciar diretamente a sexualidade de uma criança. Só que esse medo, ele revela duas coisas. O preconceito travestido de medo, afinal, muitos adultos temem que seus filhos sejam gays, lésbicas, transexuais, bissexuais. É a ignorância, não no sentido pejorativo, mas como ela é descrita no dicionário. Estado de quem não tem conhecimento por falta de estudo, experiência ou prática. Ou seja, é um medo que, além de revelar um preconceito, não se sustenta. Porque se assim fosse, não existiriam gays no mundo. Afinal, por anos só nos foram dados príncipes e princesas, mocinho e mocinha, Mickey e Minnie, reis e rainhas. Não existiu influência externa do meio cultural e social para que fôssemos homossexuais. Por anos, a existência de pessoas LGBTQI+, foi negada nos meios de comunicação. Por anos, eu não me senti representado. Por anos, eu achei que eu não existia, porque eu não via seres existentes iguais a mim retratados, mostrados, naturalizados nas novelas, nos desenhos, nos filmes. Por anos, eu achei que o que eu sentia, lá no fundo, porque eu escondia, era algo muito errado, era algo criminoso, doentio. Por anos eu tive que fingir que os meus sentimentos não existiam. Quando um pai proíbe uma criança de assistir uma novela porque um casal homossexual demonstrou afeto e carinho com um simples beijo, ou quando a prefeitura de uma cidade manda proibir a venda de uma história em quadrinhos por ter num dos quadros um casal homossexual se beijando, eles estão implícita ou explicitamente dizendo que a homossexualidade é algo errado, impróprio, quase criminoso. Eles estão tentando negar a existência da homossexualidade no mundo. Eles estão dizendo, não por palavras, mas por atitudes, que a criança ela não pode enxergar a homossexualidade. Como se a homossexualidade fosse algo contagioso, viral, uma peste que devasta só de olhar. E existem dois erros muito grandes nisso. O adulto achar que vai ter poder de escolha na orientação sexual do filho ou da filha. Então acho que proibindo a criança de ver conteúdos que exploram a diversidade sexual vão estar controlando a sexualidade dessa criança e impedindo que esta criança vire homossexual. É um erro porque orientação sexual não é uma escolha, apenas se é. Se é a partir do momento em que existe o desejo intrínseco de viver esse tipo de afeto. O outro erro é que o adulto vai estar criando uma criança que, por não saber lidar com as diferenças, pode vir a crescer com preconceitos e ignorâncias e vai muito provavelmente reproduzir esses preconceitos, discriminando e marginalizando colegas homossexuais ou que fujam dos padrões heteronormativos. E pior ainda, se essa mesma criança reprimida for homossexual, ela vai sofrer muito mais por acreditar que ela é anormal e que o tipo de afeto que ela sente é errado. O tipo de afeto que ela sente é errado. Que o amor que ela sente é errado. Que amar é errado. Ela vai entender racionalmente que a expressão de afeto que ela sente é abominável. Que a expressão de afeto homossexual é abominável. E mesmo que essa suposta criança homossexual seja reprimida, ela pode passar anos fingindo uma vida heterossexual, mas ela jamais vai ser plenamente feliz. Ou seja, ela corre o risco de ser infeliz por anos ou pela vida inteira por repressão e preconceito sexual. Algumas pessoas, isso vem muito da corrente religiosa, dizem que a homossexualidade não é normal. Não é normal porque não é natural, afinal Deus criou o homem e a mulher para reproduzir e ter filhos. Mas eu me pergunto, então todas as vezes que essas pessoas fizeram sexo, elas fizeram com a finalidade de reprodução?
Porque se fosse assim, as pessoas hoje teriam filhos aos montes. Imagine então que essas pessoas elas só transem quando elas estão ovulando. Ou seja, é um argumento hipócrita, que dissimula os fatos. Afinal, a maioria das pessoas faz sexo ou amor para sentir prazer, para trocar afeto, carinho. A homossexualidade sempre existiu, isso não pode ser negado. Sempre esteve presente na existência humana, sempre. Mas por questões culturais, políticas e sociais e religiosas, algumas dessas diversidades foram reprimidas durante a história. O comportamento homossexual e bissexual já foi observado por cientistas em mais de 1.500 espécies animais. Isso mostra que a diversidade sexual está presente na natureza, ou seja, é natural. Já o comportamento homofóbico é encontrado em uma única espécie animal. E você já sabe qual é, né? O que então vai contra a natureza? Uma vez eu vi o trecho de uma entrevista em que o Fábio Porchat falava de sexualidade e ele disse, abre aspas, as pessoas falam, mas como é que eu vou explicar para as crianças? Como é que eu vou explicar para o meu filho que um homem está amando outro homem? Aí eu ouvi outro dia o cara falando assim, se você conseguiu explicar que tem um rapaz de cabelo comprido que anda sobre as águas, que tem um homem gordo, velho, de vermelho, que entra numa chaminé e dá presente pro mundo todo em um dia, você vai conseguir explicar tranquilamente pra criança que tem dois caras que estão apaixonados. A partir do momento que os adultos naturalizarem a homossexualidade, eles vão estar criando, vocês vão estar criando, nós vamos estar criando crianças que vão respeitar as diferenças, que vão respeitar outras crianças. E para os adultos que tiverem filhos homossexuais, eles vão estar dando escopo para a criança poder existir, poder futuramente viver seus afetos com dignidade, com segurança e de forma natural. Bem-vindo ao canal, meu nome é César Soares, eu sou artista. Se você gostar, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa seu like.